Ontem, a Regina Duarte assumiu de vez a Secretaria da Cultura. Ela fez um discurso de posse ontem, na qual estavam Bolsonaro, a esposa dele, alguns ministros. O que eu quero fazer com vocês hoje é analisar alguns trechos que chamaram a atenção desse discurso de posse da Regina Duarte e também falar um pouco sobre como essa secretaria em particular se tornou um campo de batalha ideológico dentro do governo Bolsonaro. Mas antes disso, quero agradecer vocês que acompanham o canal aqui. Ontem nós alcançamos a marca de 350 mil inscritos aqui no canal. É um grande feito pensar que um canal de política, de filosofia, de literatura aqui, né? Começou como literatura e depois mudou o perfil, mas realmente eu agradeço muito vocês que estão todos os dias aqui assistindo os vídeos, comentando, compartilhando os vídeos, vocês que apoiam o canal aqui, seja no Apoia-se, seja como membros também, isso é muito importante, esse apoio que vocês dão, esse suporte que vocês dão e que permite que eu venha aqui diariamente também coletar os maiores absurdos que a gente vê no Brasil hoje e comentar com vocês e ajudar a analisar esse momento e compreender esse momento. Então, agradeço muito vocês mesmo que estão aqui dando esse suporte diário ao canal. Isso é crucial, isso é fundamental mesmo. Então, vamos adiante. Você que chegou agora também, que não conhece o canal ou que frequenta, mas não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo, torne-se membro também, que ajuda o canal, como eu disse, ative o sininho para receber notificações e a gente segue adiante. 2020 aí tem muita coisa pela frente e certamente... Bem, vamos lá. Vamos lá. Então vamos falar um pouco aqui sobre a Secretaria da Cultura, a Regina Duarte e o embate ideológico que se dá lá. Como vocês se recordam, recentemente a gente tinha lá um secretário da Cultura que era o Roberto Alvim, que vai e faz um vídeo para divulgar um prêmio de artes no Brasil. E nesse vídeo há toda uma estética nazista, reproduzindo a estética do Goebbels, que era o ministro da propaganda do regime nazista, e ele reproduz também um trecho de um discurso do Goebbels. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. E isso certamente deu uma enorme repercussão negativa. O Goebbels foi... O Goebbels não. O Alvim foi exonerado. O Goebbels não foi exonerado. O Alvim foi exonerado. E no lugar dele, o Bolsonaro escolheu a Regina Duarte. Atriz conhecida, global, que foi também demitida da Globo, porque teria um conflito de interesse ali entre a atuação dela na Globo e o cargo público que ela vai ocupar. E a Regina Duarte entra no meio desse campo de batalha ideológico. A Secretaria da Cultura é um dos espaços dentro do governo Bolsonaro, junto com o Ministério da Educação, o MEC, e junto com o Ministério das Relações Exteriores, são os três espaços principais de embate ideológico. O que acontece nesses espaços? Devido à influência do Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico do governo Bolsonaro, muitos alunos dele, olavistas, se infiltraram nesses espaços, na Secretaria da Cultura, no Ministério das Relações Exteriores e no Ministério da Educação, e iniciaram um verdadeiro trabalho de desconstrução daquilo que eles chamam de legado da esquerda ou dos comunistas no Brasil, através da figura do Paulo Freire, da arte esquerdista, arte degenerada, que eles chamariam talvez reproduzindo os nazistas, e também do legado globalista dos governos anteriores, que é uma teoria conspiratória de que você tem forças, elites, Jorge Soros, que manipulam a ONU, que manipulam a diplomacia e os órgãos internacionais para a dominação esquerdista no planeta. Isso se deu logo no começo do governo Bolsonaro, você já via esse embate interno, e eu fiz uma previsão equivocada naquele momento, preciso reconhecer isso. Porque, por exemplo, você tinha alguns militares que tentaram conter essa infiltração olavista no governo. E eu achava, na época, que os militares compreenderiam o risco disso e conseguiriam conter o Olavo de Carvalho dentro do governo. Eles perderam. Os militares foram destruídos pela máquina de destruição de reputação dos olavistas, foram consumidos, foram arrasados por eles e se encolheram. Vários generais que estavam confrontando o Olavo de Carvalho, um deles foi exonerado, que foi o Santos Cruz, e outros se encolheram mesmo e ficaram quietinhos porque não queriam ser alvos dos ataques do Olavo de Carvalho e de sua trupe. A Regina Duarte, ela veio ocupar o espaço do Alvim, como eu disse, exonerado, olavista, que vai e faz merda e é exonerado. Ela veio ocupar esse espaço e a dúvida que a gente tinha é se ela viria perpetuar essa política pública, cultural, artística
olavista do Alvim, nazista nesse caso, né, reproduzindo Goebbels, se ela viria perpetuar isso ou se ela confrontaria essa estrutura que estava sendo criada lá dentro. E a primeira medida dela foi confrontar os olavistas, exonerou vários olavistas, entre eles o Dante Mantovani, que é um terraplanista olavista, que disse em vídeo que o rock and roll era satanista e pregava o aborto, falou do Adorno, né, que o Theodor Adorno era o compositor das músicas dos Beatles, o filósofo da escola de Frankfurt. E isso aí ele reproduz o Olavo de Carvalho. Então ela exonerou vários olavistas e isso começou um verdadeiro embate, uma verdadeira campanha para remover a Regina Duarte antes de assumir. Ontem, por exemplo, você tinha no Twitter, nos Trending Topics, fora a Regina Duarte. Aparentemente, ela também queria demitir o Sérgio Camargo. Se vocês se lembram bem, a gente fez semana um vídeo sobre isso. Ele é agora o presidente de novo da Fundação Palmares. É alguém que odeia o legado dos negros, que odeia a história dos negros do Brasil. Alguém que tem como meta destruir esse legado dos afrodescendentes no país. E por alguma razão misteriosa, o Bolsonaro está protegendo o Sérgio Camargo. E parece que é um conflito aqui. A Regina Duarte queria retirar ele porque a Fundação Palmares está sob o controle da Secretaria da Cultura e o Bolsonaro está blindando o Sérgio Camargo por alguma razão que eu não sei ainda. Se vocês souberem, deixem no comentário aqui porque eu não sei por que estão protegendo esse cara. E uma revelação que a gente teve também nesse momento foi que a Regina Duarte recebeu a bênção do Olavo de Carvalho para entrar nesse cargo. Quando eu escrevi o livro com a Heloísa de Carvalho, quando eu escrevi Meu Pai, o Guru do Presidente, durante nossas conversas e as entrevistas, eu perguntava para a Heloísa, você acha que o Olavo de Carvalho tem uma linha direta com o Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro fala com o Olavo de Carvalho, conversam, trocam ideias? Ou se é uma relação indireta? Porque eu pensava que era uma relação indireta, via Eduardo Bolsonaro e via Felipe G. Martins. Então, o Bolsonaro não teria contato direto com o Olavo de Carvalho e a Heloísa também pensava isso. Mas daí o Olavo de Carvalho vai e revela a natureza da relação dele com o Bolsonaro. Eu vou ler para vocês aqui no Facebook dele, no dia 2 de março, ele diz o seguinte: pode ser só uma fofoca da Veja e do Anta, o antagonista. Mas, se a Regina Duarte quer mesmo se livrar dos indicados de Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do ministério seria ela mesma. Ao cogitar o seu nome para o posto, a primeira opinião que o senhor presidente da República quis ouvir a respeito foi a minha. Ela, de certo, não me deve gratidão nenhuma por isso, mas me deve, e estou cobrando em público, uma confirmação ou desmentido desse zum. E aqui ele se referia a essa demissão, né, que a Regina Duarte queria expulsar das secretarias olavistas. Aqui, o Olavo de Carvalho confirma que o presidente pediu o aval do Olavo de Carvalho para pôr a Regina Duarte lá. Então, algum contato direto eles têm. Algum contato eles têm. E o Olavo de Carvalho ainda continua influenciando o governo. Nesse sentido, a gente tem uma revelação aqui da natureza da relação entre eles. O Olavo de Carvalho não é apenas guru ideológico do bolsonarismo, como eu supunha, não era apenas alguém que fornecia o embasamento pseudo-teórico que ele fornece, mas é alguém que tem influência direta, tem o dedinho em algumas escolhas. Como a gente supunha, né? No caso do Vélez, no caso do Weintraub, no caso do Ernesto Araújo. Tem o dedinho direto lá. Como o caso também do Felipe G. Martins. Tem lá o dedinho do Olavo de Carvalho dentro desse governo, sim. E depois, a Sarah Winter, que é olavista e é amiguinha e assessora a Damares, diz o seguinte aqui. Acabei de falar com vários amigos que trabalham na Secretaria da Cultura e me confirmaram que Regina Duarte não está expurgando alunos do Olavo, como noticiou o antagonista hoje. Tudo está na normalidade, ou seja, os olavistas estão infiltrados lá dentro ainda e continuarão pelo jeito. Foi mais uma tentativa de colocar os alunos do professor Olavo de Carvalho contra a Regina e criar uma intriga pública e impedir a governabilidade. Não caiam nessa. De fato, ela demitiu, ela exonerou sim alguns alunos do Olavo de Carvalho lá de dentro. Pode ser que haja muitos outros lá dentro que a gente não saiba ainda. Então essa informação, gente, é muito importante. Se vocês quiserem entender mais a relação entre o Olavo de Carvalho e o governo Bolsonaro, leiam o livro meu com a Heloísa de Carvalho. Meu Pai, Guru do Presidente, está na Amazon. Vou deixar para vocês o link aqui no comentário fixado. Confiram, porque explica muito bem como ele chega a esse posto e como ele influencia de maneira bastante abrangente em termos ideológicos esse momento no Brasil. E daí, como eu disse ontem, a Regina Duarte tomou posse no cargo, fez um discurso bastante sinceramente, um discurso meio sem pé nem cabeça. Em boa parte do discurso ela tenta justificar por que ela aceitou esse cargo. E é importante hoje em dia no Brasil, né, que alguém justifique porque está ocupando o cargo de um nazista como o Alvim, e no governo Bolsonaro, que é um neofascista. Então ela tem que realmente justificar, né? Diz que recebeu apoio, que a população apoiou. Então ela tem que tentar montar a base de argumento dela para ela poder falar assim, olha, eu vim aqui porque é importante isso. E daí ela diz o seguinte, que em 1 minuto e 55 no vídeo que eu já pus linkado no comentário fixado. Ela diz aqui o seguinte:
Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Ufa! Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com vários órgãos que ela menciona ali, com várias instâncias, né? E isso é muito difícil, fazer uma pacificação quando você tem um governo que é altamente destrutivo e que se fundamenta no conflito permanente. Então ela quer uma pacificação e diálogo permanente num governo que é destrutivo permanentemente. Você tem, por exemplo, Olavo de Carvalho, que está agora com suas hordas tentando destruir Regina Duarte. Eles passaram ontem o dia inteiro atacando Regina Duarte. Você tem um governo que trabalha desse modo, os filhos do Bolsonaro trabalham desse modo, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro estão em constante conflito com repórteres, com jornalistas, com a imprensa, com outros órgãos, com outros poderes, com o judiciário, com o legislativo. Então, assim, a tarefa dela é, assim, monumental. Se ela realmente se propõe a pacificar a secretaria, acho que ela tem poucas chances de conseguir fazer isso no atual contexto. Depois, mais para o final, ela diz aqui, em 12 minutos e 25, o seguinte. Eu posso agora até passar por ingênua, mas eu acredito que se possa fazer muita cultura, fazer arte, tudo, com os recursos que temos, criativamente, como no meu tempo de amadora. Fazer muita cultura com os recursos que temos. E aqui ela já compreende como, no governo Bolsonaro, a cultura e as artes têm um papel totalmente secundário. Então, assim, ela não pode esperar verba, ela não pode esperar um aumento de verba na secretaria e nem suporte do presidente. Ela que se vire com os recursos que possui, como ela disse, ele passar o chapéu, então ela que passa o chapéu, ela que encontre outros modos de financiar a arte e cultura no Brasil, porque ela não pode esperar realmente nenhum tipo de apoio caloroso do presidente ou do governo dele. Como disse, tem pouca coisa para analisar lá, é uma bobagem completa, tem umas falas que não fazem sentido nenhum, mas tem um ponto aqui que é importante mencionar, porque você já vê um certo atrito ali entre Regina Duarte e Bolsonaro logo na posse dela. Ela fala o seguinte em 6 minutos e 25. Então, o convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca. Não vou esquecer não, hein, presidente? Que quando ela foi convidada pelo governo Bolsonaro, que ele prometeu para ela porteira fechada e carta branca para fazer o que ela bem entender. E o Bolsonaro, em seguida, logo após o discurso da Regina Duarte, ele vai lá e diz o seguinte. Obviamente, em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes. Já o fiz em todos os ministérios. Até porque, para proteger a autoridade, que por vezes desconhece algo que chega ao nosso conhecimento. Isso não é perseguir ninguém, é colocar o ministério, as secretarias, na direção que foi tomada pelo chefe do executivo. Ou seja, ele contesta a Regina Duarte. Ele diz que ele tem o poder de veto, que é modo de dizer, e que no final das contas a decisão final é dele. Então, se ela indicar alguém que ele acha que é inapropriado, ele vai contrariar, sim, a vontade de Regina Duarte. E aqui a gente pode lembrar do caso do super-ministro Sérgio Moro. Quando ele foi convidado para ser ministro da Justiça, o Bolsonaro também prometeu para ele carta branca, só que isso foi testado logo de cara, quando ele vai lá e nomeia a Ilona Isabeau, que é conhecida por sua postura contra o armamento, contra a flexibilização do porte de armas. Ele ia nomear a Ilona para um cargo e o Bolsonaro foi lá e vetou a nomeação. Houve uma reação dos bolsonaristas na internet, pedindo a cabeça da Ilona, e o Bolsonaro entregou a cabeça dela na bandeja e contrariou o Sérgio Moro e mostrou que quem manda é ele, que não tem isso de carta branca, ele diz uma coisa e aquilo que ele diz não se escreve. Então a Regina Duarte esteja ciente de que ela não tem carta branca, que não é porteira fechada, que se por acaso ela nomear alguém que o Bolsonaro não queira, ou queira demitir alguém que o Bolsonaro queira manter no cargo, ela não vai ter essa autonomia, ela não vai ter esse controle sobre a secretaria dela. E só mais uma observação em relação ao discurso dela aqui, para acrescentar nesse ponto, que é realmente minha área de estudo na filosofia. Ela fala sobre a cultura, sobre o que é a cultura, e ela tem uma visão bastante abrangente do que é a cultura, que está de acordo com o que se diz nas ciências sociais. Ela inclui até o peido do palhaço na noção de cultura dela. Eu falo sério aqui. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada? Cultura é assim. Ela tem uma visão bastante abrangente de cultura, porém uma visão bastante limitada de arte. Ela diz o seguinte sobre a arte aqui. Acredito na busca da beleza e já sabemos que beleza é inerente ao conceito de arte. Que beleza é inerente ao conceito de arte. E essa é uma visão bastante ultrapassada, bastante antiquada de arte. Não há nada no conceito de arte que inclua de maneira inerente
a beleza. Não há. Isso é coisa do passado, isso é coisa do século XIX. Isso mudou muito no século XX. Você percebe como, de certo modo ali, mesmo que ela não reproduza a noção de arte pátria, arte nacionalista do Alvim, você tem uma visão antiquada de arte e que não corresponde à produção cultural do século XX em diante. Você tem muita coisa que confronta essa noção de beleza inerente na obra de arte. Eu já falei várias vezes sobre esse assunto aqui, sobre a compreensão da arte do século XX em diante, então é complicado você ter um secretário da Cultura agora, né, a Regina Duarte nesse caso, defendendo uma visão tão antiquada, tão datada de arte. E é difícil imaginar, como eu disse no começo aqui, que a visão do Alvim, tendo olavistas lá dentro ainda da Secretaria da Cultura, que a visão do Alvim nazista não vai perdurar nessa secretaria. Se a Regina Duarte quiser realmente comprar essa briga contra o olavismo, como eu já disse em várias circunstâncias também, o Olavo de Carvalho tem essa noção de que é preciso se infiltrar na cultura e na educação para transformar o Brasil para essa visão neofascista. Se ela realmente quiser comprar essa briga, eu acho que ela perde a briga também. Assim como os militares perderam, a Regina Duarte não tem bala na agulha para enfrentar os olavistas. Porque isso não é apenas a Secretaria da Cultura, isso é todo um governo bolsonarista. A visão que está na Secretaria, a visão do Alvim, a visão do Olavo, é a ideologia que perpassa todo o governo bolsonarista. Então, o único modo de mudar essa visão é mudar o governo. A única solução. Não tem saída. E como eu já disse anteriormente, eu acho que a Regina Duarte vai se queimar. E muito, ao participar desse governo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa disputa interna nesses ministérios e na Secretaria da Cultura, entre olavistas e outros grupos. O que você pensa sobre isso? Se você acha que a Regina Duarte tem qualquer chance contra os olavistas, ou se ela vai ser destruída por eles. O que você pensa? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!